A mente tem um poder incrível. Ela pode criar o seu próprio universo, transformando o inferno em paraíso ou o paraíso em inferno. 98% da população é controlada pelo diabo. E a sua influência é exercida sobre nós através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem. Mas calma, aqui a gente está falando de um diabo diferente desse tradicional que conhecemos através do cristianismo. Esse diabo, que controla quase toda a sociedade, não está no inferno, queimando e dando riquezas em troca de almas. O seu poder reside justamente no fato de que ele não é um agente externo, mas interno. Ele já está dentro de cada um de nós. Podemos ver a obra desse diabo quando nos deparamos com a nossa limitação. Ele é a procrastinação, a dúvida, o medo e a indecisão. Ele é cada desculpa que criamos para não fazer o que sabemos que devemos fazer. Ele é cada medo que não nos permite ser mais do que hoje somos. E nós seguimos os planos do diabo todas as vezes quando cedemos aos pensamentos destrutivos e condenamos assim o nosso destino. Hoje nós vamos investigar o livro que promete tornar você mais esperto que o diabo. E para que possamos entender a complexidade que é retirar o nosso maligno interno e descobrir os segredos do sucesso, precisamos voltar no tempo, até 1938, quando Napoleon Hill entrevistou o próprio diabo e desvendou o seu modus operandi de seduzir não só almas como nos contos mais famosos, mas a sua forma de seduzir as nossas mentes. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. O diabo afirma influenciar 98% da população. E ele faz isso através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem. Sendo estes o medo da pobreza, da crítica, da falta de saúde, da solidão, da velhice e da morte. Se você analisar estes 6 medos, você perceberá que em algum momento, algum deles já te impediu de fazer algo que você sabe que deveria ter feito. O medo da crítica já impediu milhares de pessoas de realizarem as suas vontades. O medo da solidão já segurou outras milhares de pessoas em ambientes destrutivos e por aí em diante. Essa é a verdadeira obra do diabo. Porque quando temos medo de algo, hesitamos, procrastinamos e damos desculpas a nós mesmos para evitar as atitudes que sabemos que deveríamos tomar. E assim nós somos cada vez mais controlados por ele. O ponto principal para superar tais limitações é entender que o diabo age mais através dos medos que não existem do que dos medos que existem. O seu pensamento te controla não por medos reais, mas pelo seu exagero de preocupação. A etimologia da palavra preocupação sugere o ato de ocupar-se antecipadamente com algo, ou seja, a preocupação é uma má utilização da imaginação. A imaginação é a porta para o campo das ideias. Tudo o que o homem conquista nasce primeiro na sua imaginação. E assim, todos os grandes projetos ganham forma e equivalência física. Mas, se estamos constantemente imaginando apenas cenários destrutivos, será de destruição que estaremos alimentando o nosso pensamento. O medo é uma forma de controle que o diabo usa para manter as pessoas presas em uma vida de mediocridade. Então, se tornar mais esperto que o diabo é se tornar um inimigo das suas amarras mentais. Para isso, é necessário dominar o seu pensamento e parar de preocupar-se demasiadamente com o negativo, entendendo a origem das suas limitações e desenvolvendo uma mentalidade de determinação e coragem para sustentar as suas decisões. O pensamento alienado é nos ensinado por
todas as direções da sociedade. Estamos, desde o nascimento, sujeito a grupos que querem nos doutrinar com as suas filosofias e que nos ensinam somente a seguir regras e aceitar informações sem questionar. Um desses grupos, e talvez o mais importante deles, é a escola, local onde cedo somos inseridos e que nos acompanha por longos anos de vida. A alienação nas escolas afeta o desenvolvimento das crianças, pois contribui para a formação de indivíduos que crescem sem desenvolver a capacidade crítica e a independência mental. Essa falta de autonomia intelectual torna as pessoas mais suscetíveis à influência negativa, nesse contexto sendo o trabalho do próprio diabo. Porque crescendo como indivíduos que não pensam por si só, nós estamos fadados a ser massa de manobra. Se não possuímos o pensamento independente para construir as nossas decisões, seremos então usados na construção das decisões dos outros. A única forma de se blindar contra isso e alcançar a verdadeira liberdade mental é desenvolvendo o senso crítico. Todas as pessoas que até hoje alcançaram o sucesso individual apenas conseguiram este feito porque desenvolveram a capacidade de pensar de forma independente e crítica, tendo para isso que ter uma iniciativa própria, já que jamais seremos incentivados por nenhum pilar presente na sociedade. Um livro escrito em 1938 já dizia isso, e hoje, em 2024, vemos que nada mudou. A vida é um cruel capataz. Se você não a dominar, ela dominará você. Quando ela está em dominância, você é levado ao estado onde aceita o que não gostaria de estar vivendo e nunca se rebela contra isso. Ao experimentar esses momentos, você é acompanhado por um estado de perplexidade mental e indecisão. E o diabo dança de alegria ao te ver preso nesse estado à deriva. Um derivador é alguém que se permite ser influenciado e controlado por circunstâncias externas e ou internas. A porta mais rápida para viver o que não se deseja é através da indecisão. E esta, por sua vez, é a pior de todas as doenças humanas. Quando se tem múltiplas escolhas, é sempre mais fácil desistir de um objetivo na primeira dificuldade. Afinal, se você der de cara com um fracasso, você pode desistir do plano atual e recorrer ao próximo. Para encontrar o sucesso, é preciso estabelecer um único plano e seguir com ele até o fim, fechando as portas para qualquer possibilidade de fracasso ou de desistência. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero na minha vida, me torno disposto a pagar o preço pela vida que quero e me recuso a aceitar quaisquer substitutos. Ao recusar o que não se quer claramente, isso abrirá caminho para o que você realmente busca. O plano B nada mais é que uma porta de fuga para o fracasso do plano A. Portanto, queime a ponte das múltiplas decisões e concentre as suas forças no seu plano principal. É através da repetição constante que os hábitos são consolidados, sejam eles bons ou ruins. Quando um pensamento ou ação é repetido várias vezes, ele se torna um comportamento habitual. E ao se tornar algo automático, ele entra no chamado ritmo hipnótico, que molda o comportamento e o destino de uma pessoa. A maioria das pessoas, hoje, vaga pela vida sem objetivos e metas. E dessa forma, se contentam e aceitam o que a vida oferece, sem se opor ou buscar algo a mais. É por isso que o primeiro passo para quebrar um hábito destrutivo é estabelecendo metas claras e específicas. Ter um propósito definido te impulsiona a mudar os padrões de pensamento que te seguram aos hábitos negativos e direcionam as suas ações de maneira positiva. Crie um plano de ação e siga-o consistentemente, porque a repetição de ações positivas ajuda a formar novos hábitos que podem substituir os antigos.
O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que o ser humano enfrenta na sua jornada, pois o fracasso recorrentemente é visto como o fim para a maioria de nós. Entretanto, para se tornar mais esperto que o diabo, é importante notar que cada fracasso guarda em seu âmago uma possibilidade equivalente de crescimento. Um pequeno fracasso pode te reservar, no mínimo, uma pequena lição, tal como um grande fracasso pode conter um grande aprendizado. Por mais inconsistente que pareça, você aprenderá mais sobre como ter sucesso com os fracassos do que propriamente com os sucessos. Lidar com a perda ou com a derrota não passa de uma forma de manuseio da mente. Você pode escolher entre desistir ou procrastinar pelo medo, ou pode escolher levá-lo como algo que irá te ensinar o que você não deve mais repetir. A maioria das derrotas se deve a limitações que os homens criam em suas próprias mentes. Lidar com elas, portanto, deve partir da mesma origem. O fracasso não é de todo o mal, como somos comumente ensinados, pois todos que alcançaram o sucesso passaram por uma derrota temporária, vez ou outra. Se você gostou do conteúdo e chegou até o fim do vídeo, deixa aí nos comentários. Eu sou mais esperto que o diabo. Por hoje é só, um beijo e até a próxima.